Quando você tem 21 minutos para falar, 2 milhões de anos parecem um tempo realmente longo. Mas do ponto de vista evolutivo, 2 milhões de anos não são nada. No entanto, em 2 milhões de anos, o cérebro humano quase triplicou de massa, passando do cérebro de 1,5 kg do nosso, ancestral Homo habilis, para o quase 3 quilos de carne que todos aqui têm, entre as orelhas. O que há em um cérebro grande que a natureza estava tão ansiosa para que cada um de nós tivesse um. Quando os cérebros triplicam de tamanho, eles não só ficam 3 vezes maiores, mas ganham novas estruturas. E uma das principais razões pelas quais nosso cérebro cresceu tanto é porque ele ganhou uma nova parte, chamada lobo frontal, e particularmente uma parte chamada córtex pré-frontal. Agora, o que o córtex pré-frontal faz por você, que justifique toda a reformulação arquitetônica do crânio humano em um piscar de olhos, no tempo evolutivo? Bem, acontece que o córtex pré-frontal faz muitas coisas, mas uma das coisas mais importantes que ele faz é ser um simulador de experiências. Você sabe, os pilotos praticam em simuladores de voo para que não cometam erros reais em aviões. Os seres humanos têm essa adaptação maravilhosa de poderem realmente ter experiências em suas mentes, antes de experimentá-las na vida real. Este é um truque que nenhum de nossos ancestrais poderia fazer, que nenhum outro animal consegue fazer como nós. É uma adaptação maravilhosa. Está entre os polegares oponíveis e a postura ereta na linguagem, como uma das coisas que tirou nossa espécie das árvores e a levou para o shopping. Agora, todos vocês já fizeram isso. O Ben e Jerry's não tem sorvete de fígado com cebola. E não é porque eles fizeram. E disseram que nojo. É porque, sem sair da sua poltrona, você pode simular aquele sabor e dizer que nojo antes de fazê-lo. Vamos ver como estão funcionando seus simuladores de experiência. Vamos fazer um checar antes de eu prosseguir com o restante da conversa. Aqui estão 2 futuros diferentes que eu o convido a contemplar. E você pode tentar simulá-los e me dizer qual você acha que pode preferir. Um deles é ganhar na loteria. Isso é cerca de 314 milhões de dólares. E o outro é se tornar paraplégico. Então, apenas dê um momento de reflexão. Você provavelmente não sente que precisa de um momento de reflexão. E, curiosamente, existem dados sobre esses 2 grupos de pessoas, dados sobre quão felizes elas são. E isso é exatamente o que você esperava, não é? Mas esses não são os dados. Eu inventei isso. Esses são os dados. Você reprovou no teste surpresa e mal se passaram 5 minutos da palestra. Porque a verdade é que 1 ano após perder o uso das pernas e 1 ano após ganhar na loteria, os ganhadores da loteria e os paraplégicos estão igualmente felizes com suas vidas agora. Não se sinta mal por ter falhado no primeiro teste surpresa, porque todo mundo falha. Em todos os testes surpresa, a pesquisa que meu laboratório tem realizado, que economistas e psicólogos em todo o país têm realizado, revelou algo realmente surpreendente para nós. Algo que chamamos de viés de impacto, que é a tendência do simulador de funcionar mal, fazendo você acreditar que diferentes resultados são mais diferentes do que realmente são. Desde estudos de campo até estudos de laboratório, vemos que ganhar ou perder uma eleição, conquistar ou perder um parceiro romântico, conseguir ou não uma promoção, passar ou não em um teste universitário e assim por diante, tem muito menos impacto, menos intensidade e muito menos duração do que as pessoas esperam que tenham. Na verdade, um estudo recente, que quase me deixa pasmo, mostra como traumas de vida significativos afetam as pessoas e sugere que, se aconteceu há mais de 3 meses, com apenas algumas exceções, isso não tem impacto algum na sua felicidade. Por quê? Porque a felicidade pode ser sintetizada. Sir Thomas Browne escreveu em 1642: Eu sou o homem mais feliz vivo. Eu tenho dentro de mim algo que pode converter a pobreza em riqueza, a adversidade em prosperidade. Sou mais invulnerável do que Aquiles. A fortuna não tem um lugar para me atingir. Que tipo de maquinário notável esse cara tem na cabeça? Bem, acontece que é precisamente a mesma maquinaria notável que todos nós temos. Os seres humanos têm algo que podemos considerar como um
sistema imunológico, psicológico, um sistema de processos cognitivos, em grande parte não conscientes, que os ajuda a mudar suas visões sobre o mundo, para que possam se sentir melhor em relação aos mundos em que se encontram. Assim como Sir Thomas, você possui essa máquina. Ao contrário de Sir Thomas, você parece não saber disso. Nós sintetizamos a felicidade, mas pensamos que a felicidade é algo a ser encontrado. Agora, você não precisa que eu lhe diga, nem lhe dar muitos exemplos de pessoas sintetizando felicidade. Eu suspeito, embora eu vá mostrar algumas evidências experimentais. Você não precisa olhar muito longe por evidências. Eu, como um desafio, como digo em palestras, peguei uma cópia do New York Times e tentei encontrar alguns exemplos de pessoas sintetizando felicidade. Aqui estão 3 caras sintetizando felicidade. Estou melhor fisicamente, financeiramente, emocionalmente e de outras maneiras. Mentalmente, de outras maneiras, e em 1 minuto me arrependi. Foi uma experiência gloriosa. Acredito que tudo acabou sendo para o melhor. Quem são esses personagens que estão tão felizes? Bem, o primeiro é Jim Wright. Alguns de vocês são velhos o suficiente para lembrar que ele foi o presidente da Câmara dos Representantes. E, ele renunciou quando um jovem republicano chamado Newt Gingrich descobriu um acordo de livro suspeito. Ele perdeu tudo. O democrata mais poderoso do país perdeu tudo. Perdeu seu dinheiro, perdeu seu poder. O que ele tem a dizer todos esses anos depois sobre isso? Estou muito melhor fisicamente, financeiramente, mentalmente e todos os outros aspectos. Que forma haveria de estar melhor? Vegetalmente, mineralmente, animalmente. Ele está praticamente coberto em todas essas categorias. Maurice Beacom é alguém você nunca ouviu falar. Maurice Beacom proferiu essas palavras. Ao ser libertado, tinha 78 anos. Passou 37 anos no penitenciário estadual da Louisiana por um crime que não cometeu. Ele foi finalmente exonerado por meio de evidências de DNA. Eu não tenho 1 minuto para me arrepender. Foi uma experiência gloriosa. Gloriosa. Esse cara não está dizendo eles tinham uma academia. É glorioso. Uma experiência religiosa. Harry S. Langerman disse isso, e em 1949 ele leu um artigo sobre uma barraca de hambúrgueres de propriedade de 2 irmãos chamados McDonald's, e ele pensou, essa é uma ideia realmente interessante, então ele foi procurá-los. Eles disseram, nós te daremos uma franquia por 3.000 Oilers. Harry voltou para Nova York, pediu ao irmão para emprestar os 3.000 Oilers, e as imortais palavras do irmão foram, você é um idiota, ninguém come hambúrgueres. Ele não emprestaria o dinheiro. 6 meses depois, Ray Kroc teve exatamente a mesma ideia. Acontece que as pessoas realmente comem hambúrgueres. E Ray Kroc se tornou o homem mais rico da América. E então finalmente, você sabe, o melhor de todos os mundos possíveis. Alguns de vocês reconhecem esta jovem foto de Pete Best, que foi o baterista original dos Beatles. Até que eles, você sabe, meio que o mandaram em uma missão e escaparam, para buscar o Ringo em uma turnê. Em 1994, quando Pete Best foi entrevistado, ele ainda é um baterista e músico de estúdio. Ele disse, estou mais feliz do que estaria com os Beatles. Ok? Há algo importante a ser aprendido com essas pessoas e é o segredo da felicidade. Aqui está, finalmente, a ser revelado. Primeiro, acumule riqueza, poder e prestígio. Depois, perca tudo. Em segundo lugar, passe o máximo de sua vida na prisão que você puder. Em terceiro, faça alguém realmente, realmente rico. E finalmente, nunca, jamais, junte-se aos Beatles. Ok, agora eu, como Z. Frank, posso prever seu próximo pensamento, que é claro. Porque quando as pessoas sintetizam felicidade, como esses senhores parecem ter feito, todos sorrimos para eles, mas meio que reviramos os olhos e dizemos, claro, você nunca realmente quis o trabalho. Claro, você realmente não tinha tanto em comum com ela, e você percebeu isso. Quase na hora em que ela jogou o anel de noivado na sua cara, sorrimos porque acreditamos que a felicidade sintética não é da mesma qualidade do que poderíamos chamar de felicidade natural. Quais são esses termos? A felicidade natural é o que obtemos, quando conseguimos o que queríamos, e a felicidade sintética é o que criamos, quando não conseguimos o que desejávamos. E em nossa sociedade temos uma forte crença de que a felicidade sintética é de um tipo inferior. Por que temos essa crença? Bem, é muito simples. Que tipo de motor econômico continuaria funcionando se acreditássemos que não conseguir o que queremos poderia nos fazer tão felizes quanto consegui-lo?
Com todas as desculpas ao meu amigo Mathieu Ricard, um shopping cheio de monges zen não será particularmente lucrativo porque eles não desejam coisas o suficiente. Quero sugerir a você que a felicidade sintética é tão real e duradoura quanto o tipo de felicidade que você encontra quando consegue exatamente o que estava almejando. Agora, sou um cientista, então vou fazer isso não com retórica, mas mergulhando você em um pouco de dados. Deixe-me primeiro mostrar um paradigma experimental que é usado para demonstrar a síntese da felicidade entre pessoas idosas comuns. E isso não é meu. Este é um paradigma de 50 anos chamado paradigma da escolha livre. É muito simples. Você traz 6 objetos e você pede a um sujeito para classificá-los do mais ao menos apreciado. Pois o experimento vou te contar os utiliza. Essas são impressões de Monet. Assim, todos podem classificar essas impressões de Monet da que mais gostam para a que menos gostam. Agora nós lhe damos uma escolha. Acontece que temos algumas impressões extras no armário e vamos lhe dar uma como seu prêmio para levar para casa. Acontece que temos o número 3 e o número 4. Dizemos ao sujeito, esta é uma escolha um pouco difícil porque nenhum dos dois é preferido fortemente em relação ao outro, mas naturalmente as pessoas tendem a escolher o número 3 porque gostaram um pouco mais do que do número 4. Algum tempo depois, 15 minutos, 15 dias, os mesmos estímulos são apresentados e o sujeito é solicitado a reclassificar os estímulos. Diga-nos o quanto você gosta deles agora. O que acontece? Veja como a felicidade é sintetizada. Este é o resultado que foi replicado repetidamente. Você está assistindo à felicidade sendo sintetizada. Gostaria de ver isso novamente. Felicidade. A que eu consegui é realmente melhor do que eu pensava. Aquela outra que eu não consegui é uma droga. Essa é a síntese da felicidade. Agora. Qual é a resposta certa para isso? Claro. Agora, o experimento que fizemos, e espero que isso convença de que sim, a resposta certa não era a resposta correta. Fizemos este experimento com um grupo de pacientes que tinham amnésia anterógrada. Esses são pacientes hospitalizados. A maioria deles tem síndrome de Korsakoff e psicoses polineuróticas. Eles beberam demais, não fazem novas memórias. Eles se lembram da infância, mas se você entrar e apresentar-se e depois sair da sala quando voltar, eles não sabem quem você é. Levamos nossas impressões de Monet para o hospital e pedimos a esses pacientes que as classificassem do que mais gostavam para o que menos gostavam. Em seguida, oferecemos a eles a escolha entre o número 3 e o número 4. Eles disseram: obrigado, eu poderia usar uma nova impressão. Vou ficar com o número 3. Explicamos que enviaríamos o número 3 para eles, reunimos nossos materiais, saímos da sala e contamos até meia hora. De volta à sala, dizemos olá, estamos de volta. Os pacientes, coitados, dizem: doutor, desculpe, eu tenho um problema de memória. É por isso que estou aqui. Se eu já te conheci antes, não me lembro. Sério, Jim, você não se lembra? Eu estive aqui com o príncipe Monet. Desculpe, doutor, eu simplesmente não tenho ideia. Sem problemas, Jim. Tudo o que eu quero que você faça é classificar esses para mim, do que você mais gosta para o que você menos gosta, o que eles fazem. Bem, vamos primeiro verificar e ter certeza de que eles são amnésicos. Pedimos a esses pacientes amnésicos que nos digam qual deles eles possuem, qual deles escolheram da última vez, qual é deles. E o que encontramos é que os pacientes amnésicos chutam. Estes são controles normais. Se eu fizesse isso com vocês, saberiam a impressão escolhida. Mas se eu fizer isso com pacientes amnésicos, eles não têm ideia. Eles não conseguem identificar sua impressão. Aqui está o que os controles normais fazem. Eles sintetizam felicidade. Esta é a mudança na pontuação de gosto, a mudança da primeira vez que eles classificaram. Os controles normais mostram que essa foi a mágica que eu te mostrei. Estou mostrando isso em forma gráfica. O que eu tenho é melhor do que eu pensava. O que eu não tinha, o que deixei para trás, não é tão bom quanto eu pensava. Amnésicos fazem exatamente a mesma coisa. Pense sobre este resultado. Essas pessoas preferem o que possuem, mas não, sabem que o possuem. Sim, a resposta correta não é essa. O que essas pessoas fizeram ao sintetizar a felicidade foi realmente, de verdade, mudar suas reações afetivas, hedônicas e estéticas em relação àquele cartaz. Elas não estão apenas dizendo isso porque o possuem, porque não, sabem que o possuem.
Agora, quando os psicólogos mostram barras, você sabe que eles estão mostrando médias de muitas pessoas. E assim, todos nós temos esse sistema imunológico psicológico, essa capacidade de sintetizar a felicidade, mas alguns de nós fazem esse truque melhor do que outros. E algumas situações permitem que qualquer pessoa faça isso de forma mais eficaz do que outras situações. Acontece que a liberdade, a capacidade de tomar decisões e mudar de ideia é amiga da felicidade natural, porque permite que você escolha entre todos aqueles futuros deliciosos e encontre aquele que você mais apreciaria. Mas a liberdade de escolher, de mudar e de tomar decisões é a inimiga da felicidade sintética, e eu vou te mostrar o porquê. O Gilbert já sabe. Você está lendo a tirinha enquanto falo. Suporte técnico do Dogbert, como posso abusar? Minha impressora imprime página em branco após documento. Por que você se queixaria de receber papel grátis? Grátis. Você não está apenas me dando meu papel. Compare a qualidade do papel grátis com o papel regular. Apenas um tolo ou um mentiroso diria que eles são iguais. Agora que você mencionou, parece um pouco mais sedoso. O que você está fazendo? Estou ajudando as pessoas a aceitarem as coisas que não podem mudar. De fato, o sistema imunológico psicológico funciona melhor quando estamos totalmente presos, quando estamos encurralados. Essa é a diferença entre namorar e casar, certo? Quero dizer, você sai em um encontro com um cara e ele limpa o nariz. Você não sai em outro encontro. Você é casada com um cara que limpa o nariz, sim, ele tem um coração de ouro, não toque na torta de frutas, certo. Você encontra uma maneira de ser feliz com o que aconteceu. Agora, o que eu quero mostrar a você é que as pessoas não sabem disso sobre si mesmas, e não saber disso pode trabalhar contra nós, de maneira suprema. Aqui está um experimento que fizemos em Harvard. Criamos um curso de fotografia em preto e branco. Permitimos que os alunos entrassem e aprendessem a usar um quarto escuro. Então nós lhes demos câmeras, eles foram pelo campus, tiraram 12 fotos em seu dormitório e de todas as coisas das quais queriam ter memórias, bem guardadas. Nos trazem a câmera, montamos uma folha de contato, descobrem quais são as 2 melhores fotos. Passamos 6 horas ensinando-os câmeras escuras e eles estouram 2 deles. E eles têm 2 lindas fotos, 8x10, de coisas significativas para eles. E nós perguntamos, qual você gostaria de abrir mão? Eu tenho que abrir mão de um. Oh, sim. Precisamos de um como, evidência do projeto, da turma. Então você tem que me dar você tem que fazer uma escolha. Você fica com um e eu fico com um. Agora, há 2 condições neste experimento. Em um caso, os alunos são informados. Mas você sabe, se quiser mudar de ideia, eu sempre terei o outro aqui. E, nos próximos 4 dias, antes de realmente enviá-lo para a sede. Ficarei feliz em fazer isso, sim, sede. Ficarei feliz em trocar com você, na verdade. Vou até o seu dormitório e me avise, melhor ainda. Vou verificar com você. Você já quis mudar, é reversível. A outra metade dos alunos é informada, exatamente o oposto. Faça sua escolha. E a propósito, o correio está saindo, nossa. Em 2 minutos para a Inglaterra, sua foto estará voando pelo Atlântico, você nunca a verá novamente. Agora, metade dos alunos em cada uma dessas condições é solicitada a fazer previsões sobre o quanto eles vão passar a gostar da imagem que ficam e da imagem que deixam para trás. Outros estudantes são apenas enviados de volta para seus pequenos quartos de dormitório e são avaliados, ao longo dos próximos 3 a 6 dias, sobre sua preferência e satisfação com as imagens. Veja o que encontramos. Primeiro de tudo, aqui está o que os estudantes acham que vai acontecer. Eles acham que talvez venham a gostar um pouco mais da imagem que escolheram, do que da que deixaram para trás. Mas essas não são diferenças estatisticamente significativas. Na verdade, é um aumento muito pequeno, e não importa muito se estavam na condição reversível ou irreversível. Errado, maus simuladores. Porque aqui está o que realmente está acontecendo, tanto logo antes da troca, quanto 5 dias depois. As pessoas que estão presas a essa imagem, que não têm escolha, que nunca podem mudar de ideia, gostam muito disso. E pessoas que estão deliberando, devo devolver. Eu peguei o certo, talvez este não seja o bom, talvez eu tenha deixado o bom e me matado. Eles não gostam da sua foto. E de fato, mesmo depois que a oportunidade de trocar expirou, eles ainda não gostam da sua foto. Por quê? Porque a condição irreversível não é propícia à síntese da felicidade. Aqui está a
parte final do experimento, nós trazemos um grupo de estudantes de Harvard e dizemos: estamos fazendo um curso de fotografia e podemos fazer isso de uma das duas maneiras. Podemos fazer que quando você tirar as duas fotos, você tenha 4 dias para mudar de ideia. Ou estamos fazendo outro curso onde você tira as duas fotos e decide na hora e nunca pode mudar. Em qual curso você gostaria de estar? 66% dos alunos, 2/3, preferem estar no curso, onde tem a oportunidade de mudar de ideia. Olá! 66% dos alunos escolhem estar no curso no qual, no final, ficarão profundamente insatisfeitos com a situação, porque não conhecem as condições sob as quais a felicidade sintética cresce. O bardo disse tudo melhor, é claro, e ele está reforçando o meu ponto aqui, mas de forma hiperbólica. Não há nada bom ou ruim, mas o pensamento torna isso assim. É uma poesia bonita, mas isso não pode ser exatamente certo. Existe realmente nada bom ou ruim. É realmente o caso de que uma cirurgia na vesícula biliar e uma viagem a Paris são apenas a mesma coisa? Sim, isso parece um teste de QI de uma pergunta. Não podem ser exatamente a mesma coisa. Em uma prosa mais densa, mas mais próxima da verdade, estava o pai do capitalismo moderno, Adam Smith, e ele disse isso: vale a pena contemplar a grande fonte tanto da miséria quanto dos distúrbios da vida humana parece surgir da superestimação da diferença entre uma situação permanente e outra. Algumas dessas situações, sem dúvida, merecem ser preferidas. Há outras, mas nenhum deles pode merecer ser perseguido com aquele ardor apaixonado que nos leva a violar as regras da prudência ou da justiça, ou a corromper a futura tranquilidade de nossas mentes, seja pela vergonha da lembrança de nossa própria tolice, seja pelo remorso, pelo horror de nossa própria injustiça. Em outras palavras, sim, algumas coisas são melhores do que outras. Devemos ter preferências que nos conduzam a um futuro em vez de outro. Mas quando essas preferências nos impulsionam de forma excessiva e rápida, porque superestimamos a diferença entre esses futuros, corremos o risco. Quando nossa ambição é limitada, ela nos leva a trabalhar com alegria. Quando nossa ambição é ilimitada, ela nos leva a mentir, a enganar, a roubar, a machucar os outros, a sacrificar coisas de verdadeiro valor. Quando nossos medos são limitados, somos prudentes, cautelosos e reflexivos. Quando nossos medos são ilimitados e exagerados, somos imprudentes e covardes. A lição que quero deixar com esses dados é que nossos anseios e nossas preocupações são, em certa medida, exagerados, porque temos dentro de nós a capacidade de fabricar a própria mercadoria que estamos constantemente perseguindo quando escolhemos a experiência. Obrigado.